Nivaldo, o futebol nunca mais foi o mesmo, porque ele transferiu para a arquibancada o carnaval. O futebol diferente passou a ter uma maneira diferente de torcer. Lamartine Nivaldo foi o responsável por boa parte desse movimento do qual, como vocês estão vendo, de uma forma ou de outra, nós todos fazemos parte. Vamos aplaudir a obra de Lamartine Nivaldo. Vamos aplaudir os escravos do passado. A lembrança dos escravos do passado. E o trabalho de Lamartine Nivaldo pelo esporte, a partir da cultura. Bem, acontece o seguinte. Calma. Não acabou o hack. Acontece que o futebol e o carnaval estavam juntos, formando um movimento sem igual no planeta. Mas esse movimento ainda não tinha uma casa. E como eu estava falando ainda há pouco com vocês, logo depois da Segunda Guerra Mundial, aproveitando a força que a Liga Sul-Americana tinha, o Brasil apresentou uma candidatura à Copa do Mundo, que foi vencedora. Ficou decidido pela FIFA que a Copa de 1950 seria no Brasil. E ficou decidido, então, que um caderno de encargos como esse, que nós vimos acontecer há bem pouco tempo, teria que ser cumprido pelos brasileiros. Queria pedir quem está aí atrás para fechar a porta, porque na hora que pode fazer... Hã? Que seria um desafio para os brasileiros. Por quê? Porque existiam algumas questões. Por exemplo, era necessário um estádio à altura das grandes seleções do mundo. Que o Brasil... Oi? Nós estamos falando de estádio Aqui no Brasil, eu não estou ouvindo assim... Peraí, pessoal. Peraí, olha só, é importante falar isso. Querem falar de São Januário? Vamos falar de São Januário. Mas, deixa eu explicar. Considerado na época, um estádio fora dos padrões que a FIFA exigia. Foi um estádio, parece sem brincadeira, foi um estádio muito importante. Importantes páginas da história do Brasil aconteceram em São Januário. Tem umas coisas de vascaíno no meio do negócio, tá? Por exemplo, reza a lenda, uma lenda mais ou menos comprovada, que construíram aquele belíssimo estádio com um guindaste, com um trator muito moderno e muito grande. E construíram em volta. E quando acabou a obra, o trator não passava pelo portão. E o trator, pessoal, olha só, a solução que arrumaram foi a seguinte: o trator está enterrado em São Januário. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um estádio muito importante, considerado na época insuficiente, embora tenha sido usado na Copa, para lidar com as missões da Copa de 50. Então se começou uma trajetória que levaria ao novo estádio. Começava a nascer o templo dos deuses do futebol brasileiro. Começava a nascer o Maracanã. E fazer um estádio desse, vocês já viram a polêmica, se para fazer a reforma foi o que foi, imagina para construir. Internamente, um rolo tremendo. Aonde vai fazer? Primeiro queriam fazer lá em Jacarepaguá. Foi considerado longe. Na época, Jacarepaguá era foco de malária. Então, se chegou a conclusão que não dava para levar as pessoas para lá. A outra alternativa era onde funcionava o Derby Clube, onde se fazia a corrida de cavalos entre os rios Maracanã e Trapicheiros. Maracanã é um nome tupi-guarani, vem de uma ave que frequentava a região, e que é uma coisa importante a gente lembrar, porque a presença dos índios naquela região sempre foi uma coisa complicada. Os colonizadores tentaram expulsar, não conseguiram. Recentemente, tentaram expulsar os índios de lá, eles tiveram que se entrincheirar no Museu do Índio com os seus simpatizantes, não conseguiram, mas é uma presença legítima. Ficou decidido que seria ali. E se fez um concurso. No exterior, a polêmica foi outra. Se dizia que os engenheiros brasileiros não tinham competência técnica para tirar do papel uma obra tão colossal, tão importante e tão grande. Ou seja, virou uma questão de desafio, de honra para o país. Então, 1.700 funcionários começaram a trabalhar na obra para colocá-la de pé. Não foi uma coisa simples. O concurso que elegeu o projeto vencedor foi polêmico. Eliminou, por
por exemplo, um jovem e promissor arquiteto chamado Oscar Niemeyer, que fez um negócio bacana. Ele achava que não se podia construir um estádio conforme estava no edital, porque aquilo seria uma obra do capitalismo que oprimiria o povo. Ele fez um projeto que ele disse que não conseguiria passar, mas que estava de acordo com os anseios da população mais vulnerável. Era um estádio que você não via ele pelo alto, o povo entrava nele por cima. Um projeto belíssimo, mas não foi o que venceu. O que venceu foi inspirado no Fórum de Mussolini e comparado com Jules Rimet ao Coliseu, quando o pessoal da FIFA esteve aqui, com questões de arquitetura e engenharia muito desafiadoras. Por exemplo, se pensou em colocar a marquise, que precisava avançar muito para dentro, sem nada na frente dos torcedores, seria uma pilastra. Então se dizia que quando se tirasse as estacas, que aquilo ali ia dar problema, ia cair. Os ganchos que tomavam conta de concreto, aqueles anéis que nós temos por fora do Maracanã, serviam para segurar a marquise. Um general do exército foi chamado para ajudar na construção, assumiu a obra e trouxe aquilo com o desafio, né, que os militares costumam ter, com a garra que costumam ter diante dos seus desafios. Quando disseram para ele que a marquise que ele construiu ia cair, aí tem um negócio pitoresco. Ele fez o seguinte: no dia de tirar as estacas, ele foi para cima da marquise, se posicionou em cima da marquise e amarrou as estacas num tanque de guerra que ficava na geral. E o tanque de guerra foi puxando as estacas, e aí, é outro negócio, se caísse, ele ia cair também. E ele ficou posicionado lá e não caiu. O que se guardou nesse dia foi o barulho ensurdecedor que ele fez com o espetáculo que ele montou para resgatar a honra e a dignidade da equipe que ali trabalhava. Também se fala em legado social, Esse monte de madeira serviu para construir, aqui ó, tinha uma favela pequenininha, que cresceu em volta de um esqueleto, que hoje é aquele prédio amarelo e branco da UERJ, que era o Hospital Pedro Ernesto, não estava pronto, só tinha o esqueleto dele. Então, em volta dele tinha uma favelinha pequena, que chamavam de favela do esqueleto. O nosso primeiro legado social foi esse: um monte de gente desempregada, depois da obra, um monte de pedaços de pau, de restos de obra. A favela cresceu assustadoramente, e ali surgiu o primeiro bandido diretamente associado a uma comunidade. Hoje tem assim, né? Fernandinho, Beira-Mar, Celcinho, da Vila Vintém. Surgiu o cara de cavalo, o inimigo público que tinha origem na favela do esqueleto. E aí começou a história polêmica, complexa e linda, maravilhosa do Maracanã. E aí, diante de 80 mil pessoas, o Brasil estreou na Copa do Mundo, ganhando bem do México. Mas diante de 200 mil pessoas, perdeu para o Uruguai de virada, no episódio conhecido como Maracanazo, que nós falamos aqui quando trouxemos o personagem do Barbosa. E aquilo foi uma tragédia sem igual. Entendam, 200 mil pessoas, quando o Rio de Janeiro só tinha 2 milhões de pessoas. Era 10% da população que estava ali dentro, era mais ou menos o que acontecia em Roma mesmo, de verdade. Foi uma tragédia, uma comoção. Foi uma coisa muito complicada, que só o tempo poderia curar. E o tempo ajudou. Por quê? Porque 64 anos depois, nós ganhamos uma nova oportunidade. E dessa vez, as coisas iam dar certo. Né? Fizemos novos estádios. Fizemos um novo Maracanã, novinho, lindo, bem diferente, sem geral, sem arquibancada. Eu sei que a geral era desconfortável, mas a gente aprendeu a amar aquilo. Então, assim, hoje eu vou com meus filhos no Maracanã e eu reconheço que está melhor. O que eu sinto é saudade, eu não sei, assim, me largar daquela lembrança, mas ficou um estádio lindo, maravilhoso, moderno, seguro. E não é só isso não. Nós, além de estarmos melhor organizados nesse sentido, nós tínhamos um bom time. Tinha sido campeão das Copas das Confederações um ano antes. Todos acreditavam. Finalmente chegou a hora. Estava tudo lá. O estádio, a festa, Ivete Sangalo, as coisas todas bonitas, coloridas. A festa estava toda montada. E aconteceu. Só não foi uma festa brasileira como a gente esperava, né?
pessoal, assim, esse foi o nosso trabalho desse ano. Eu queria chamar aqui o professor Alfredo, o Léo Campos, que é o nosso diretor artístico. Vem pra cá pra cima, vem pra cá, a equipe toda, por favor. Mas nós não somos artistas, nós não somos cantores, não somos dançarinos, não somos atores. Na verdade, nós somos pesquisadores, mas acima disso tudo, nós somos alunos, professores e equipes da Universidade de Castelo Branco. A gente consegue pagar umas missões aí. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês. Quero, em nome dos alunos, agradecer especialmente ao professor Alfredo Maio. Vem cá, Alfredo. Professor e quero aqui também pedir Léo Campos, o nosso diretor artístico. Esse homem é capaz. Vocês imaginam o que foi a aventura de botar esse povo para cantar, como eles cantaram, interpretar? Só um homem muito capaz e competente seria capaz de fazer isso mesmo. Então, queria muito agradecer ao apoio que a universidade nos dá, aquilo que nossos amigos, nossos irmãos dedicam, e acima de tudo, eu gostaria que todos aplaudissem os alunos dessa casa, porque eles são maravilhosos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Gente, parabéns aí mais uma vez ao grupo. Parabéns, Sérgio Rosa, Léo, professor Maia. E olha só, gente, tem bolo! Tem bolo! Eu tenho hoje para favor aí com o sonho atrás. Só que a condição é para comer o bolo.